feios, horrorosos, malignos também. E ele está formando um exército e arregimentando, moldando, trazendo ali esses seres para um exército que está juntando forças para a batalha final. Essa batalha, ela é uma alusão à batalha de bem e mal. E quando eu fico vendo esse filme, ele é um filme que ele remete à minha infância, coisas que eu gostava de assistir, desenhos que você já viu, Caverna do Dragão, às vezes, você já deve ter visto, desenhos que sempre mostram a batalha entre o bem e o mal. Amigos, quando eu vejo isto, eu fico pensando de que nossos olhos não enxergam, mas existe uma batalha entre bem e mal que está acontecendo, como foi pregado pelo pastor Flávio. Às vezes você vê alguma coisa dela, por exemplo, o jogo de cartas que ele citou, por exemplo, quando você vê que a política está fazendo algo que vai contra Deus, Deus acaba pondo sua mão e não deixa a coisa descambar, de modo que atrapalha o plano dele mesmo, o seu plano de Deus. Amigos, nós temos que entender que existe uma batalha entre bem e mal. Nós não vemos, mas ao nosso redor existem anjos. Anjos do bem, anjos do mal, e eles ficam brigando por causa de nós. E quando a gente vem aqui para esse fogo de conselho, para esse momento no qual a gente deve lembrar da purificação que Deus quer fazer em nossa vida, a gente deve colocar a mente voltada para aquilo que nosso coração ama. O que seu coração ama? Me perdoe falar, mas aqui dentro tem muito mais gente, tem pessoas que são muito mais fãs de um time de futebol do que da igreja adventista. Teriam vergonha de sair carregando uma bandeira de desbravador, JA, mas jamais se envergonhariam de carregar a bandeira do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, seja qual time que for. Aqui nós temos pessoas que nunca batalharam, possivelmente, por aquilo que é a obra da igreja, mas às vezes até brigam, batem boca, por causa desses mesmos times que eu estou falando. A pergunta permanece: o que o seu coração ama? Que a tua mente busque isso agora. Aqui dentro tem pessoas que possivelmente já escorregaram, já resvalaram, quando estavam lá na internet. Ninguém viu, só você. Ficou registrado lá no seu histórico, mas você apagou. Ninguém tem acesso ao provedor. Lá tem o registro. Só que fora isso, um lugar onde ninguém tem acesso, os livros dos céus, os anjos de Deus, o teu anjo da guarda que Deus colocou na tua vida, para você ficar firme, para ele te ajudar a resistir à tentação. Aquele anjo que Deus pôs quando você nasceu. Olha, tá ali, ó. O Elivelto nasceu. Você vai cuidar dele. Quando isso aconteceu, meu amigo, e você resvalou, o teu anjo, quem sabe, até escondeu o rosto de você. Quem sabe o teu anjo, ele foi se afastando assim, porque não dava para ele ficar ali, entendeu? Amigo, dessa forma, eu quero que você pense agora de que esse fogo que começou a aumentar aqui, esse fogo deve, entre aspas, é só simbólico, mas ele deve queimar, purificar, simbolicamente, aquilo que o seu coração ama, mas que não pertence a Deus. É necessário que você renda seu coração a Deus. E eu vou te dar segundos. Você não precisa de mais do que isso. Segundos. E nesses segundos, você vai falar para Deus o que é que o teu coração ama e não condiz com a vontade de Deus. Você vai contar para Deus aquilo que tem impedido você de chegar mais perto de Deus e desfrutar amor por Ele. Amigos, não tem nada mais interessante nesse universo do que Deus. Tudo que o homem cria passa assim muito fácil, muito rápido. Agora o Criador, Deus, Ele nunca passa. Nada é mais interessante, mais bonito, mais sublime do que Ele. E sabe, nós temos amado coisas, mas o nosso Deus é digno de todo louvor, glória, nossa honra.
Nós devemos honrar a Ele. Então agora eu vou te dar segundos. E nesses segundos você vai falar para Deus o que é que o teu coração ama. Pode ser até você mesmo. E você peça para Deus, em primeiro lugar, perdão. Em segundo lugar, que Ele mude o seu coração. Você tem os seus segundos agora, fale com Ele. Senhor meu Deus, como é difícil mudar aquilo que vai lá no nosso coração. É tão difícil que o Senhor tomou essa tarefa nas tuas mãos. É tão difícil que só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. E nesse momento, cada um de nós, que racionalmente, ou um pouco mais emocionalmente, entende que precisa desse toque do Espírito Santo, colocamos nas tuas mãos para que o Senhor faça a mudança. Amém. Dá poder a esses jovens, meu Deus. Amém. E recebe sua oração neste momento. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Lá naquela porta, meu amigo, tem o nosso amigo Alencar. Alencar! Levanta a mão! Ele está esperando você. Ele tem